Você já deve ter ouvido falar que não existe pecadinho nem pecadão, né? Pecado é tudo a mesma coisa. Mas eis que eu te digo que isso é uma mentira, é uma inverdade. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra níveis de pecado. A prova disso é que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Ou seja, a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo de Deus, ela perde imediatamente a sua salvação, porque ela passa a ser julgada e condenada, e ela entra na mesma condição que Satanás e todos os seus demônios e seguidores. Ou seja, reservado para a vergonha e desprezo eterno, e que serão lançados todos no lago de fogo e de enxofre, que é a segunda morte. Então, por aí você vê que já existe níveis de pecado. Ou seja, o nível mais alto de pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Mas Paulo também vai falar de um segundo nível de pecado. Paulo, em 1 Coríntios 6,18, ele vai dizer que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, né? Mas aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, Paulo está falando de um segundo nível de pecado, o pecado no corpo. É aquele que suja o seu próprio corpo, é aquele que usa o seu próprio corpo como instrumento de pecado. Esse é um segundo nível de pecado que causa indignação diante do Senhor, porque você, como diz as Escrituras, você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, né? E todos que foram comprados por esse sangue são propriedade exclusiva do Senhor. Então você não pode fazer do teu corpo aquilo que você quer mais, porque o teu corpo agora pertence ao Senhor Jesus. Então por aí você vê que existem níveis de pecados, sim. A Bíblia aponta níveis de pecados, sim, né? E eu quero falar de um pecado, meu amado, que é algo terrível diante dos olhos do Senhor, que é o pecado da idolatria. A idolatria, ele é um pecado que causa indignação e uma ira muito grande diante do nosso Deus, né? A idolatria é algo que já vem ocorrendo desde que o mundo é mundo. O homem insiste em viver pelo caminho da idolatria. O homem insiste em deixar de adorar o único que é digno de ser adorado, que é Deus, para adorar N coisas, né? Então esse pecado, ele é tão grave para Deus, ele causa tanta indignação diante de Deus, que a Bíblia diz em Apocalipse 21:8, que aqueles que praticam a idolatria serão lançados no lago do fogo e do enxofre, que é a segunda morte. Então, é sobre esse pecado que eu quero falar aqui. Então, para falar um pouco sobre esse pecado, eu quero ler aqui alguns versículos da Bíblia, que está aqui em Apocalipse, no capítulo de número 22, o versículo 8 e o 9. Olha o que diz esse texto bíblico. Diz assim, ó: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e as visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-lhe o anjo para mim: Não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Olha só, o apóstolo João, ele estava ali diante do anjo do Senhor, que estava ali lhe revelando coisas, né, do Senhor, estava revelando a João, lhe mostrando a forma de se adorar, convocando a João e a todos os demais a adorar a Deus. E João, diante das palavras daquele anjo, João se prostra diante do anjo para adorar o anjo. E o anjo falou: não faça tal coisas, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Adora a Deus. Então, meu amado, entenda isso aqui. Se um anjo do Senhor, um anjo de luz, um mensageiro de Deus, né, um porta-voz de Deus, um portador da luz de Deus, um ser poderoso, não aceitou adoração, então por que um homem insiste em adorar um monte de coisas?
Se um anjo de Deus não aceitou a adoração, por que as pessoas ainda ficam adorando a Maria, a Jorge, a Judas Tadeu, adora Buda, adora Maomé, adora até o diabo, até Satanás, adora as entidades, adora tudo, adora até objetos, animais. Então, meu amado, é contraditório. Será que essas coisas é mais forte, é mais poderosa do que um anjo de Deus? Será que Maria é mais poderosa do que um anjo? Jorge é mais poderoso do que um anjo do Senhor? Se um anjo não aceitou a adoração, por que tu te prostra diante dessas coisas e fica adorando essas coisas? Entenda isso, abre os teus olhos espirituais, desperta tu que dormes, abandona essa idolatria. Você que adora um monte de coisa, você que está se prostrando diante de imagem, de escultura, de pau, de pedra, de barro, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, e não há espírito nenhum nelas, e tu fica se prostrando diante disso, uma imagem que o homem construiu. Como que tu pode se prostrar diante de uma coisa que o homem construiu, como uma escultura, um artífice? Querido, você é muito maior do que isso. Você é a imagem e semelhança de Deus. Saia dessa ignorância. Se um anjo de Deus recusou a adoração, por que tu te prostra diante dessas coisas e fica adorando, meu amado? Se o anjo do Senhor é muito mais forte, muito mais poderoso do que todas essas coisas que você vive adorando aí, ele recusou a ser adorado. Ele falou para João: levanta-te, adora a Deus. O próprio anjo disse: ó, só Deus tem que ser adorado. Só Ele é digno de toda adoração. A honra, a glória, a majestade, louvor e adoração é para Ele. Jesus, quando foi tentado por Satanás lá no deserto, lembra disso? Mateus 4, Lucas 4, está lá. Lê lá para você ver. Quando o anjo falou para Jesus assim: olha, se te prostrares e me adorares, te darei todos os reinos dessa terra, porque a mim foi entregue. O que Jesus falou para ele? Sai para lá, Satanás, porque está escrito: somente o teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Querido, só Deus pode ser adorado, meu amado. Só um ser puro, só um ser que é Deus é que pode ser adorado. Nada mais pode ser adorado. Anjo não pode ser adorado, imagem não pode ser adorado, animal não pode ser adorado, pessoas não podem ser adoradas, objetos materiais não podem ser adorados. Só o que pode ser adorado é Deus. Então saia da idolatria, em nome de Jesus, seja liberto e adore somente a Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima, querendo Deus.